Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Cardoso, sejam bem-vindos a mais um episódio do Citalks. Olá, Marco Cardoso, sejam muito bem-vindos ao Citalks. Bom, essa série estamos aí agradecendo aos nossos apoiadores, né? Então hoje, nosso convidado é um apoiador aqui do Citalks, Valberto Duarte, CEO da Elo. Bem-vindo. Muito obrigado aí pelo convite, um prazer estar aqui com vocês para compartilhar esse momento, trocar ideias, experiências. Muito obrigado. Valberto, eu quero começar, aquelas coisas que não estão no script, ela gosta que eu faça essas coisas, mas agradecendo, né? Agradecendo como gestor de tecnologia, né? Vivendo esse papel durante muitos anos, pela ajuda e pelo trabalho que vocês fizeram junto comigo em várias empresas, né? Na última farmacêutica, inclusive. Então, quero agradecer a você, ao Nagamine, ao Giba e outros tantos consultores que fizeram uma reimplementação de SAP lá, que foi muito bem sucedida, né? Eu entrei em janeiro, em março a gente começou um projeto de reimplementação e em julho nós estávamos fazendo Go Live de tudo novamente, né? Então, quero começar com esse agradecimento. Bom, eu acho que assim, o que vale a pena nesse negócio que a gente está aí, já estou há 26 anos nesse mercado, além do trabalho que a gente realiza, a oportunidade que a gente tem de conhecer pessoas como você, Marco, que assim, que extrapolou a questão do profissional só, que a gente hoje consegue trocar ideias e falar sobre diversos assuntos e não está restrito somente a uma relação que a gente tinha de cliente-fornecedor. Então, para a gente, um prazer enorme ter feito esse trabalho, ter conhecido você e poder hoje estar aqui compartilhando desse momento. Obrigado. Valberto, fala um pouquinho de você. Você é paulistano, família? Não sou paulistano. Na verdade, para fazer uma outra gravação, só para contar um pouco do histórico, mas eu sou do interior do Paraná, na verdade. Vim para São Paulo com 14 anos. Cheguei aqui em 1980 e tenho uma família, sou casado, tenho 2 filhos, um filho já com 27 anos e uma filha com 20 anos. E então, assim, minha trajetória, eu vou contar hoje, falar um pouco aqui, depois já dos 30 anos, mas depois a gente pode ter um bate-papo aí para falar sobre como que eu cheguei até aqui, né? Legal. Sim, bacana. Até para entender, né, fala aí um pouquinho, como que surgiu a Elo? Qual que é a história? Eu acho que diferente da maioria aqui das pessoas que gravaram aqui, a maioria deve ter formação na área de tecnologia, né? Na verdade, eu sou formado em administração de empresas. Eu fazia uma carreira na área financeira, na verdade, em empresas multinacionais. E em 1998, eu ingressei numa empresa chamada Plaut. Essa empresa, eu acho que foi um marco aí na minha carreira e para a minha vida, sem dúvidas. Depois disso, foram 26 anos ligados ao mercado SAP, e tudo isso foi devido a eu ter iniciado esse trabalho na Plaut. Na verdade, eu entrei na Plaut para ser controller, ver que eu tinha a área financeira e com o desafio de implementar o SAP em 1998. A Plaut foi o primeiro parceiro global da SAP e chegou aqui no Brasil juntamente com a SAP. Então, toda a minha história, a gente não consegue falar só da Elo sem falar que a Elo, na verdade, é a continuidade de uma história que começou na Plaut, depois passou pela SAM e hoje é um novo capítulo na Elo, né? Então, é a soma dessas experiências todas ao longo desses 26 anos que fizeram que a gente hoje estivesse na Elo oferecendo serviços aí. Então, a Elo, na verdade, ela foi fundada em 2017, mas por sócios que a gente já conhece desde a época de Plaut. A Plaut foi um celeiro aí fantástico de formação de profissionais, assim, tive a oportunidade de trabalhar com excelentes profissionais. O Luiz Nagamine é um desses que a gente ainda trabalha até hoje, né? Começamos junto, ele também começou em 1998 na Plaut.
que assim, uma das pessoas aí que a gente tem uma admiração muito grande pelo conhecimento que tem e que agrega realmente bastante aos nossos clientes com o seu conhecimento. E, então, a história da Elo, ela vem de uma continuação, na verdade, né? Mas é isso, assim, eu acho que depois eu entrei na Plaut em 98 e fiquei 11 anos na Plaut, de 98 a 2009, sendo que durante 7 anos eu tive a honra de liderar essa empresa, né? Aqui no Brasil, uma empresa que era pioneira em SAP. Então, quando a gente falava de SAP lá no início, assim, era bem diferente do que é hoje. Era desbravar mesmo. Né? Exatamente. Assim, a gente foi pioneiro nesse negócio. Assim, a SAP estava chegando no Brasil. As grandes empresas multinacionais foram as primeiras a adotarem, né, porque já tinha a experiência na Europa, principalmente na Alemanha. As primeiras empresas alemãs que estavam aqui no Brasil já estavam trazendo para cá o ERP, né? Então, era tudo novidade. E novidade não para todo mundo, o consultor também. Quer dizer, o consultor ia para um projeto, mas, na verdade, ele tinha acabado de sair da academia. A gente costumava dizer que a diferença entre o que o usuário sabia e o consultor era uma noite, porque ele tinha que ler o manual para ele, no dia seguinte, poder se posicionar diante do cliente, porque realmente ninguém tinha experiência. Era tudo novidade, as pessoas estavam adquirindo. E a Plaut foi a empresa que fez as primeiras academias, que ela, juntamente com outra empresa aqui no Brasil, foi designada pela SAP para fazer as academias de SAP no Brasil. Então, a gente formou muita gente nesse mercado, nesse início, né? As academias eram lotadas, assim, pessoas vindo de diversas áreas, não era só TI, né? As pessoas vinham das áreas de negócio, porque o SAP ele requer conhecimento de negócio. Isso faz muita diferença. Então, a gente participou desde esse início. Fiquei lá, assim, foi uma empresa que fez com que eu conseguisse toda essa bagagem, conhecer pessoas, empresas, fazer amigos, fazer negócios. Então, durante 11 anos e 7 liderando, depois ela foi incorporada por um outro grupo grande nacional também, eu participei de todo esse processo. Aí, saindo de lá, fundamos uma nova empresa, que foi a SAM, ficamos lá mais 6, 7 anos e depois estamos aqui hoje na Elo, mas assim, as pessoas, o conhecimento é essa história que a gente traz. É uma continuidade, né? Continuidade, eu acho que é uma história. Na época que eu contratei vocês eram como SAM. E aí, falando um pouco da questão de atendimento às empresas que você comentou aí, um nicho muito forte no Brasil sempre foi a indústria farmacêutica. Né? Exatamente porque também foi um ponto de começo, as empresas alemãs começaram a implementar isso. Então, obviamente, eu posso dizer para vocês a grande expertise que eles têm na indústria farma. Mas que outros setores hoje vocês são mais especialistas? Muito bem. Assim, mas eu queria falar um pouco dessa iniciativa da indústria farmacêutica. De fato, assim, eu acho que foi dentre os trabalhos que nós fizemos aí no mercado SAP, ao longo desses 26 anos, quando nós decidimos... Nós, na verdade, estudamos o mercado e identificamos que no mercado farmacêutico tinha uma vasta quantidade de empresas que seriam potenciais aí compradores do SAP. Esse mercado era um mercado que estava crescendo muito no Brasil, logo após a abertura para os genéricos, tudo. Então, assim, a gente estudou e a gente decidiu construir um template, na verdade, para a indústria farmacêutica. Na época na SAP, isso era novidade também. Estava começando essa iniciativa na verdade, é como se fosse um Lego, né? Assim, o SAP é um Lego com todas as peças. Quando você faz um pré-configurado, você monta componentes desse Lego. Para quando você chegar no cliente, aí você faz a montagem final, baseada nos componentes. Então, se eu vou construir uma casa, você já leva mais ou menos tudo pronto que vai ser usado ali na casa, já pré-montado.
e lá no cliente você faz a montagem final, que é o teste, tudo, validação daquilo que você está levando. Então, isso foi um grande sucesso, assim, essa iniciativa. Eu diria que de todas as iniciativas que nós fizemos no mercado SAP, essa foi a nossa maior contribuição. A gente conseguiu aí implementar, acredito que umas 30 empresas da indústria farmacêutica, que não é pouco no Brasil, assim, e grandes. Se você pegar os grandes nomes nacionais da indústria farmacêutica, praticamente todas a gente implementou essa solução, né, que foi esse template desenvolvido lá em 2004, 2005. Aí, assim, depois fomos expandindo. A ideia deu tão certo que a gente decidiu expandir para outros segmentos. Então, a gente construiu novas soluções para a indústria de autopartes, para a indústria também para serviço, que é muito mais, um pouco mais simplificado, né? Para a indústria química, que é a indústria de processo, que é parecido com a indústria farmacêutica, e assim foi. Ou seja, mas, assim, depois... Hoje, assim, a gente tem todo esse expertise aí da indústria farmacêutica, que a gente trouxe ao longo dos anos, mas hoje, assim, tem outros setores que também cresceram bastante. O setor de varejo é um setor que a gente tem hoje uma participação importante. O agro, como é que fica? A agroindústria, que a gente chama, é outro segmento também, que são segmentos realmente que estão impulsionando o crescimento do Brasil, né? Assim, hoje, no Brasil, você tem basicamente o setor de agronegócio, mineração e petróleo são os impulsionadores aí do crescimento do Brasil. Mas, sem dúvida, também a área de varejo também ela é muito importante. Está sofrendo muito, né, nos últimos anos, vem sofrendo aí pesadamente com essas taxas de juros elevadas, tudo isso que afeta o consumo, mas é um setor que a gente tem uma participação hoje bastante expressiva também. Muito bom. Falando um pouquinho ainda ali do começo da Elo, como empresa, né? De novo, olhando, tem uma empresa no Brasil ali, como que foi esse começo para vocês? Pois é, para a gente assim é muito tranquilo, aquilo que eu te falei, que como é uma continuidade de uma história, para a gente assim é muito tranquilo, porque a gente já conhece, a gente reúne pessoas que complementam conhecimento, experiência, que compartilha dos mesmos valores e princípios, isso é fundamental. Porque o conhecimento técnico ele é importante, mas ele não é suficiente para você fazer com que uma empresa consiga crescer e prosperar. Você precisa de pessoas que compartilham dos mesmos valores, dos mesmos princípios. Isso sim é fundamental. E num projeto de implementação de ERP, né, eu acho que, eu falo que os cabelos brancos ajudam a gente em algumas coisas, né? Uma delas é saber, assim, tem que ter muita empatia, tem que ter muita paciência, porque não é um projeto simples de fazer. Eu até falo que quem está do lado do gestor de tecnologia, muitos que às vezes, agora não, porque é mais comum, como você citou, mas muitos gestores caíram, por exemplo, né, ou foram desligados, porque a implementação da ERP era algo que envolvia todas as áreas da organização, né, o modelo de construção do projeto era um modelo muito detalhado, e aí se você não conseguisse implementar aquilo razoavelmente bem, você ficava dias sem faturar, dias sem cobrar, dias sem pagar. Então, assim, até foi comum ver alguns amigos ali que nas primeiras implementações sofreram aí um processo de desligamento por causa disso, né? Não, sem dúvida. A implementação de um ERP é muito desafiadora. É claro que, assim, hoje o mercado já tem uma cultura de ERP, coisa que não tinha no início. Então era muito mais difícil, porque muitas vezes as pessoas, assim, eu acreditaria parte do insucesso inicial, e houve muitos projetos que não foram tão de sucesso nesse início, porque as pessoas não tinham a cultura e muitas vezes tentavam complicar demais o projeto. O que significa? Significa que queria automatizar aquilo que ele estava fazendo no dia a dia. Isso não funciona numa implementação. Você tem que simplificar. Quanto mais simples você tornar a primeira implementação ali, maior a chance de ter sucesso. Por quê? Porque à medida que você coloca muitos ingredientes dentro de um projeto, você começa a criar uma situação que vai dificultar, vai alongar o projeto. E o Brasil, assim, é um país muito complexo, já com a legislação é muito complexa, processos muito complexos,
para aumentar a competitividade, muitas vezes a empresa tem que criar uma distribuição, assim, que se você analisar de fora, eu acho que quando um gringo vem para cá e olha, fala, não, esse pessoal é maluco, porque ele faz um produto sair lá do Nordeste e podia sair daqui, mas tem uma série de engenharia que as empresas têm que construir para ter competitividade nesse mercado que dificulta muito fazer. Então, simplifica e aí você tem grande chance. Depois, faz a evolução daquilo que você já fez. Eu acho que essa é a chave aí para você ter sucesso em um projeto de ERP. A implementação é sempre um projeto evolutivo, né? Sempre. Né? E quais são os outros serviços que a Elo faz e entrega aí para os seus clientes aí? Assim, vamos lá. Então, assim, ao longo desses anos todos dessa história, nós fizemos muitos projetos mesmo. A Plaut, eu diria que na época, ela foi uma das maiores implementadoras em número de projetos no Brasil. Então, a gente passou por muitos projetos, tivemos muitas experiências. Graças a Deus, assim, nunca tivemos nenhum caso de parada total. Teve 2 dias ali em algumas situações mas dentro de algo que era aceitável e planejado, né? Mas a maioria delas a gente conseguiu sair do outro lado sem interrupção, assim, realmente as coisas caminharam bem. Mas ao longo desse tempo todo, a gente foi evoluindo. A gente percebeu o seguinte, primeiro que construiu-se uma base de clientes hoje SAP no Brasil bastante grande. Então, hoje a gente costuma dizer que a Elo é muito mais uma empresa de sustentação que apoia o cliente no dia a dia dele, na evolução da solução, do que necessariamente uma empresa de implementação. A gente faz projetos de implementação, nós fazemos rollout, fazemos migração. Todas essas movimentações para o S4HANA, pelo RISE, fazemos. Estão fazendo. Mas eu diria que hoje a gente tem se dedicado muito mais a ser uma empresa de sustentação. Por quê? O que acontece? As empresas, a maioria das empresas, elas não conseguem manter no seu quadro um time de especialistas realmente, porque o SAP ele é bastante amplo, não só o SAP, porque também tem as soluções fiscais, a gente é parceiro da Thomson Reuters também, para a solução fiscal, e o cliente não consegue, porque ele não precisa de um profissional de cada uma das especialidades, ele não consegue manter também, porque custaria muito caro. O custo é alto, né? Exatamente. Né? Aí pensar que você tem MM, PP, PS, né? E aí por diante, se você for pensar na especialidade para cada um, fala assim, você teria que ter uma pessoa para cada um, você tem que ter uma equipe gigantesca, você tem uma equipe, você vai precisar de um gestor para essa equipe, quer dizer, você precisa de toda uma estrutura que só grandes companhias conseguem ter, custa muito caro, então a gente ocupa exatamente esse espaço. Por quê? Nós conseguimos manter um time de especialistas e conseguimos compartilhar esse conhecimento desses especialistas com várias empresas, apoiando nesses momentos, porque a dinâmica dos negócios ela é muito grande. Então, a empresa hoje está montando uma nova fábrica, está fazendo uma aquisição, um novo processo é necessário para diminuir custo ou para aumentar a competitividade, e isso o cliente ele não tem braço para fazer. Então, a gente vem exatamente nesse momento, ou seja, nós entramos e complementamos o time do cliente, que é fundamental o conhecimento que ele tem, mas nós trazemos os especialistas para realizar esses projetos em conjunto com o cliente, aí que aí, assim, ele não precisa manter aquele custo alto, a gente vem, entrega o projeto, mas quando a gente tem uma relação, por exemplo, esse de sustentação com uma AMS, com o cliente, facilita muito, porque a gente já tem um conhecimento prévio do ambiente do cliente, dos processos, da cultura da empresa, que tudo isso influencia num projeto, não é só... Tem muitas variáveis que influenciam um projeto. Eu diria que 90% é a cultura. Exatamente. E por falar em projetos, não necessariamente ali falando o nome dos clientes, fica à vontade no caso, quais projetos que te marcaram aí nesses anos aí de SAP? Assim, ó, veja, tiveram muitos projetos que marcaram. Assim, eu acho que teve um grande projeto no Brasil assim, que a gente participou e o desafio foi maior, porque assim, isso foi lá no passado, ainda na Plaut, mas eu acho que esse foi um divisor de águas, porque nós conseguimos fazer um projeto
de muito sucesso num grupo nacional brasileiro, um dos maiores grupos nacionais brasileiros, incluindo vários segmentos de negócio num único projeto e com 4 empresas em consórcio. 4. Ou seja, se já é difícil administrar um projeto com uma empresa, imagina quando você junta 4. E eu garanto para você que esse foi um dos projetos de maior sucesso que nós tivemos aí ao longo dessa história de 26 anos. O projeto durou 2 anos aí praticamente, mas assim, não tivemos nenhum problema. Claro, problemas de projeto você tem todo dia, todo instante, mas nenhum grande projeto. Então esse foi, eu acho que um dos maiores desafios que a gente enfrentou ao longo desses anos e que assim envolveu uma quantidade tão grande de gente, viu oportunidade de conhecer pessoas das outras empresas que faziam parte desse consórcio também. Então, esse foi eu diria, o mais importante. Mas tiveram muitas vezes projetos, por exemplo, o primeiro projeto do pré-configurado que a gente fez numa empresa farmacêutica pequena no Rio Grande do Sul, pequena na época, né? Pequena para a SAP, quando a gente fala pequena no mundo SAP, é a empresa que fatura mais de 500 milhões, né? Sim. Então, é diferente, mas para a gente também, a gente construiu o template, laboratório, né? Você faz, testa, tudo. Agora, quando você vai fazer o jogo na prática, treino é treino, jogo é jogo. É diferente. E assim, foi um sucesso já o primeiro, assim, tanto que esse gestor dessa empresa se tornou um grande amigo nosso também e que nos ajudou muito depois abrindo as portas para falar do sucesso do projeto, e isso ajudou muito, né? Porque nada como um cliente falar da sua empresa. Isso tem credibilidade. Sim. Eu falar da minha empresa, eu vou falar bem, né? Mas assim, se você tem um cliente para fazer um depoimento, falar de um caso de sucesso que ele teve com a sua... Isso sim tem valor para o mercado. Isso tem credibilidade. Não, a gente, enquanto gestor de TI, segue muito os benchmarks que a gente faz, né? Se vocês quiserem saber quais são essas empresas, depois a gente vai deixar o contato do Valberto aí, para que vocês possam se inteirar e falar mais com ele aí, tá bom? Além de tudo, é um cara que conhece muito esse mundo. Então, vale a pena, sabe, bater um papo, chamar para um almoço, porque é aprendizado. Que bom. Valberto, quem são os parceiros da Elo hoje? Então, nós temos assim 2 grandes parcerias, assim, que é a SAP, né? Nós somos parceiros da SAP e somos parceiros da Thomson Reuters. Veja, o ERP da SAP todo mundo já conhece, assim, eu acho assim incomparável com qualquer outra solução. Eu fui usuário desse sistema, implantei na própria Plaut lá, assim, e conheci o sistema, assim, realmente toda a credibilidade que ele oferece, a robustez, né, da solução, a solidez financeira da empresa, tudo isso conta, né? E é testado e aprovado no mundo todo. Só que para a parte fiscal, a SAP ela não se dedica tanto a isso. Ela tem a plataforma dela, é possível, mas você precisa de uma solução complementar. E aí, a gente decidiu ser parceiro de 2 grandes líderes do mercado, que é a SAP e a Thomson Reuters. Eu vejo hoje em dia, assim, e a Thomson Reuters, realmente a solução é muito boa, né? A solução fiscal da Thomson Reuters, nota fiscal eletrônica, todas as soluções da Thomson são muito boas. Mas a parte fiscal realmente eu acho que é muito importante dentro de um projeto de ERP. Porque eu vejo muitas vezes, isso é uma dica importante aí para quem está pensando em implementar, eu vejo muitas vezes a pessoa escolher uma solução que não é tão consolidada no mercado, que tem poucas implementações, se torna um problema depois. Então, assim, eu acho que é importante escolher uma solução que tenha credibilidade, que tenha diversos clientes e que tenha um ecossistema de parceiros também. Por quê? Você não fica, vamos dizer, refém de um único fornecedor. A Thomson Reuters ela é como a SAP, ela tem um ecossistema de parceiros. Você pode implementar com um, mas se você não estiver satisfeito com o trabalho dele, você escolhe um outro para continuar prestando serviço para você. Acho que isso é fundamental, porque senão você fica sempre dependendo do único. Quem tem um só é difícil, né? É um risco. É um risco. Então, e também, assim, mais recentemente, a gente tem uma parceria com o Google também. Aí, para o Move to Cloud, a gente acabou fazendo uma opção
pelo Google, mas a gente trabalha com as outras também, tanto com a AWS quanto com a Microsoft, né, que são soluções, aliás, bem consolidadas aí no mercado. Mas essas 3 são as parcerias aí que nós temos. Tá. Fala um pouquinho dos diferenciais da Elo pra gente. Poxa vida. Nós atuamos, assim, é difícil falar de diferencial num mercado de commodity. SAP, solução fiscal, é um commodity no mercado, essa é a verdade. Tem muita gente fazendo. Exatamente. Né? Muita gente fazendo. A gente falar que tem. O que a gente costuma dizer aos nossos clientes é o seguinte: que os pilares de sustentação do nosso negócio são flexibilidade, agilidade e presença. A gente entende que se a gente conseguir atender bem esses 3 pilares, ter flexibilidade, porque muitas empresas às vezes sofrem porque o parceiro não é flexível e o cliente às vezes precisa de algo que seja específico para ele. Você tem que entender que cada cliente é único e tem uma necessidade pouco diferente e você tem que se adaptar a isso. Agilidade. Não adianta eu ter a solução para você quando você não precisa mais dela. Eu tenho que ter resposta rápida, eu tenho que conseguir rapidamente entender a sua necessidade e propor alguma solução. E presença no cliente. Nós somos uma empresa de relacionamento, ou seja, a gente construiu o relacionamento ao longo desses 26 anos e a gente preza muito por isso. Então a gente costuma dizer para os nossos clientes que é o seguinte: nós lá na Elo, nós não prendemos o cliente a um contrato. O que segura ele na nossa empresa são esses 3 pilares: presença, flexibilidade, agilidade e qualidade do serviço. Se ele não estiver satisfeito, assim, não é um contrato que vai segurá-lo. Não vale a pena isso. Ele tem que estar conosco porque a gente está prestando um bom serviço. Até porque o ecossistema é grande, como Exato. você falou. Quer dizer, você tem vários parceiros de SAP, você tem vários parceiros da Thomson também, né? Então, realmente, o diferencial tem que ser o serviço. Exatamente. O que você entrega. E vocês estão atendendo o Brasil inteiro? Olha, hoje, pós-pandemia, assim, a gente atende o Brasil inteiro, porque tudo se tornou de forma remota, né? Então, assim, antes era mais difícil. Você ia fazer um projeto, o cliente queria que o consultor tivessem todos presencialmente lá no projeto. Custava caro isso. Isso foi eu acredito que um dos grandes ganhos que nós da área de tecnologia ganhamos é o trabalho remoto. Ok, ele tem alguns desafios aí que a gente tem que saber lidar com eles e administrar. Mas foi um grande ganho, porque hoje eu consigo fazer projeto, consigo atender o cliente no Brasil inteiro, até fora do Brasil. Já atendia, mas assim, não havia essa cultura. A pandemia trouxe a cultura de aceitar o trabalho remoto, de não precisar o consultor estar ali do lado. E isso faz uma grande diferença no nosso negócio. Quando você fala disso, uma curiosidade, né? Porque eu não fiz nenhum projeto de RP ali no pós-pandemia, né? Todas as fases do projeto, ou pelo menos na minha imaginação, que tem fases que você precisa estar lá com o consultor ali do lado, né? Perfeito, sei lá, eu pelo menos se eu tivesse que contratar hoje, né? Numa situação diferente que era do passado, eu falava assim, na hora do teste integrado eu quero todo mundo junto. Porque se precisar fazer algum ajuste de parâmetro, a gente vai fazer ali. Vamos subir aquela request ali. Não vamos ficar esperando. Correto. Essa é curiosidade. Eu diria para você, se tivesse que fazer, eu acho que assim, uma relação 80-20. 80% remoto, 20% presencial. Isso diminui demais o custo. E são nas fases críticas mesmo. Assim, na primeira fase lá do levantamento, do blueprint, entendimento, eu acho que é importante. Não precisa. Isso eu acho que tem que ter o contato mesmo, né? Então, isso é importante. Na fase de teste também, teste integrado também, eu acho que é importante. Assim, basicamente são as fases que são críticas aí. O restante, a parte de... E nem são todos os consultores. Muitas vezes o desenvolvedor, o ABAP, né, que a gente chama aqui, muitas vezes nem precisa estar lá. Sim. Ele consegue fazer, interage com o consultor. Então, assim, isso trouxe um ganho muito grande, uma redução de custo muito grande para as empresas, porque custava caro, hein? Sim. Em geral, o Brasil é muito grande, né? Um país territorial, assim, um território imenso. Então, você vai fazer um projeto aqui, nós estamos com base aqui em São Paulo, fazer um projeto no Nordeste. Poxa vida,
Você pega uma capital do Nordeste, 2 horas e meia, 3 horas de voo. Custa caro, está muito caro. Para levar 10 consultores. Levar 10 consultores, mais hotel, estadia, né? Transporte, alimentação. Isso tinha um impacto grande num projeto. Que foi assim, se a gente trabalha que seja 75-25, 70-30, 80-20, vai diminuir muito esse custo. E para os consultores também é um conforto, que eu vou te contar, viu? Lá no passado... Eu não ficava mais em casa, né? Lá no passado era tudo uma experiência nova, os consultores realmente queriam viajar, conhecer o Brasil, mas hoje em dia essa realidade mudou bastante. E hoje em dia é difícil você conseguir aí consultores que estão dispostos a fazer viagens toda semana. O pessoal quer viajar de férias, né? Exatamente. Então, agora, o remoto também traz aí alguns desafios que a gente tem que... E aí eu acho que se você tem uma cultura na empresa de relacionamento próximo das pessoas, respeito mútuo, de credibilidade, eu acho que escolhendo as pessoas certas, você consegue fazer isso e não ter problema. Não, e o legal disso, desculpa, né? O legal disso é assim, né? Eu poder lembrar aqui, por exemplo, de nome de vários consultores, né? Tem o Maurício, que hoje trabalha na Eurofarma, mas ele trabalhou lá com a gente no projeto também. Né? Às vezes, assim, então você vai lembrando, né? Hoje, né? O Maurício foi nosso cliente na Eurofarma, quando a gente implementou. Foi o primeiro projeto de farmacêutica no Brasil que a Plaut implementou. Assim. Foi a Eurofarma. A base do template é a Eurofarma, tá? Já que você falou o nome, vamos falar. E a Eurofarma, assim, a gente tem uma relação com a Eurofarma desde 2001. E o Nagamini também, que foi consultor lá e depois virou gerente de projeto lá nesse projeto também. Então tem o Maurício, o Mário, tem uma série de pessoas que a gente conhece lá e que continuam nossos clientes até hoje. Então mandar um abraço para o meu amigo Daniel Ferreira, do grupo Amigo CIO, do Amigo CIOs, né? Já que eu citei aqui, né? Mas é que eu lembrei do Maurício, viu, Daniel? Tem muita gente boa. A Eurofarma é um celeiro de... Essa é uma das poucas que mantém esse time de especialistas aí, todos hoje em posições já de gestão, mas realmente assim, é um dos times aí de peso pesado do mercado aí de tecnologia. Muito bom. A maior prova de que toda relação envolve confiança, né? Então, quando você confia ali no seu parceiro, né? Porque agora a gente é parceiro, não é mais fornecedor, né? Você tem que ser ali realmente parceiro do negócio, é a pessoa que vai te levar para todo lugar. Então, essa relação aí de confiança é muito importante, né? Fundamental, eu diria assim. Aliás, assim, todo o que a gente conseguiu construir ao longo desses anos é baseado nisso, assim, nessa relação. Eu acredito muito em relacionamento de confiança, respeito, só prometer o que você é capaz de entregar. Eu vejo assim, muitas vezes para fazer uma... Nós temos alguns lemas assim, dessas pessoas com que nós convivemos, trabalhamos, somos sócios e colaboradores, que é o seguinte... É preferível perder um negócio que assumir um compromisso que você não pode cumprir. Sabe por quê? Porque a longo prazo, isso prevalece. As pessoas... E aí, muitas vezes a gente fala, não dá para fazer e perdemos o negócio. Passado algum tempo, alguns clientes nos chamam e falam, você estava certo. Volta aqui que a gente vai começar. Isso já aconteceu ao longo, porque às vezes, e assim, a gente entende, às vezes o cliente tem um desafio, tem um prazo, tem um orçamento e quer fazer. Só que a gente fala, não é possível fazer isso dessa forma, com esse orçamento, com esse prazo e tenta propor algo diferente. Quando não aceita, a gente fala, a gente prefere não fazer do que a gente assumir esse compromisso e depois não conseguir entregar. Mas eu criava alguns desafios para vocês. Né? Talvez a gente tenha sido uma das primeiras empresas a fazer, por exemplo, relatório, que era relatório para a polícia, né? de substâncias que tinham que ter controle, não sei o que era uma coisa que não tinha. Precisamos fazer no SAP, porque a informação está tudo lá dentro, precisamos criar isso. Né? E aí, algumas rodadas até chegar no relatório final, mas tem que pôr os desafios, às vezes, para as empresas aí. Não, com certeza. Assim, a gente sempre... Desafio é o que nos move. Agora, assim, alguns realmente é preferível você falar a verdade para o cliente. Porque é difícil dizer não para uma venda, tá? Quem está desse lado aqui, Marco, assim, é difícil falar não. Assim, muitas vezes a oportunidade está ali na sua frente, você quer fazer o negócio, você quer ajudar, só que assim...
pensando que você está construindo uma empresa, que é algo que é duradouro, você tem que dizer a verdade, não criar uma expectativa com o cliente que depois não possa ser cumprida. Que a pior coisa que existe é quando uma expectativa não é atendida, né? Assim, porque as pessoas assumem compromissos com aquilo e depois frustra todo mundo. É uma coisa muito difícil. E as relações comerciais, elas são de estresse, não deixam de ser, né? Porque no fundo você tem lá o parceiro que obviamente quer ganhar, maximizar obviamente seus lucros, do outro lado você tem a empresa que quer reduzir ao máximo o seu custo, né? Mas a relação tem que ser de ganha-ganha, né? Porque não adianta você sufocar o parceiro ou vice-versa, né? Porque senão você não tem essa continuidade. Definitivamente. Né? É o que a Maria falou, parceria. Eu acho que é fundamental haver a parceria. Não pode ser só uma relação de cliente-fornecedor. Principalmente quando se trata de serviço, né? É diferente. Eu não estou comprando essa caneca que você já tem ela. Assim, muitas vezes tem todo um trabalho para chegar a um consenso no entendimento do que você está querendo fazer, né? Um projeto complexo, eu preciso entender. Senão eu entendi errado, eu vou dimensionar errado, eu vou colocar os recursos errados para fazer e com certeza não vai ter sucesso esse projeto. Então, é fundamental essa parceria mesmo nesse relacionamento. E para 2025, aí, o que a Elo está prevendo? Novidades? Bom, eu acredito que nesse mercado SAP que a gente está inserido, assim, o grande desafio desse mercado é a migração do ECC para o S/4. Assim. O Brasil tem uma cultura de deixar tudo para a última hora, né? E é o que está acontecendo. Então, assim, os próximos, não só 2025, mas os próximos anos vai ser muito desafiador para a maioria dos clientes SAP. Qual é o limite que a SAP está dando para essa movimentação em data? É 2027, né? 2027. Pode mudar isso, os clientes acreditam que pode mudar, muitas vezes já mudaram, mas a SAP eu acho que está bem firme aí nesse posicionamento, acredito que não vai mudar. Então o prazo é pequeno, porque é o seguinte, levaram quantos anos para construir essa base de clientes SAP? Vários anos. E eu acredito que o mercado deve ter migrado 20%, 25% dessa base para S/4. O restante ainda está no ECC, ele pode ficar no ECC, né? Nada impede que ele fique por mais tempo. Tem lá eu acredito que você consegue negociar com a SAP para manter o ECC, você vai pagar um adicional lá, mas mantém. Mas aqueles que querem atingir esse prazo aí inicial sem ter um custo adicional, tem que se preparar rapidamente para isso. Tudo é uma relação de risco, né? Se a empresa quiser ficar com ECC até para o resto da vida, ela pode. Existem outras empresas que dão sustentação, isso, né? Como a Rimini diz que faz isso, né? Mas há um limite para tudo, né? Sim. Principalmente quando se trata de segurança. Principalmente hoje em dia, né? Grandes casos de várias interrupções em grandes companhias, algumas mais de uma vez, aqui no Brasil mesmo, já aconteceu isso, né? E aí vai um recado para o pessoal que é gestor de tecnologia, que tem que negociar com seus CFOs aí, né? Essa questão dessa movimentação. Se deixar para o último ano, vai faltar recurso. Eu tenho certeza disso. Vai faltar recurso. Vai faltar recurso. E assim, vai ser uma loucura. Eu estou prevendo que os próximos anos... Assim, a gente já está vendo, assim... Porque as pessoas vão deixando para a última hora, mas nesse ano, a gente percebe uma movimentação grande das empresas se informar, de começar a negociar, procurar a SAP, já negociar, porque tem todo um processo. Não é só o projeto, né? A parte de serviço, tem a parte da migração das próprias licenças, que antes... né, você comprava, era um ativo, né, que você comprava, pagava manutenção, agora é subscrição, você vai pagar anualmente o valor, tá? A solução que você vai escolher pode ser o RISE, que é da própria SAP, pode ser on-premise, pode estar hospedado em outros parceiros também, a escolha é do cliente, né? Mas essa decisão não pode ser adiada mais, ela precisa ser tomada, não tem mais tempo. Porque eu acho que o recurso que mais vai faltar é consultor de negócio. Com certeza, de negócio. Agora, a própria SAP também, assim, existe um tempo para ela preparar o ambiente. Imagina, né, que todo mundo está migrando para o RISE, por exemplo, na nuvem da SAP. Existe um prazo ali para ela preparar o ambiente, né, que você vai fazer o seu projeto lá. Então, isso
Não é assim algo que você ligou e desliga um e liga o outro. Tem um processo aí para ser feito. E depois vem todo o projeto. E é um projeto, não é um projeto simples, né? Você tem que testar tudo de novo. Então. Não, e você tem sua base de dados que você tem que levar. Exatamente. Você precisa estudar o que vai levar, o que não Exatamente, vai levar. Exatamente, isso aí. É um negócio... Porque tudo isso pode impactar no custo futuro. Então, assim, quanto mais tempo você estudar, ver qual é o melhor caminho aí para a sua empresa, você pode, de repente, ter economia no futuro da decisão que você está tomando hoje. Então, é importante as empresas já, as que ainda não se informaram, procurar a SAP, procurar um parceiro que possa apoiar nessa jornada aí, porque realmente o tempo está curto. E gestores de TI, nós podemos fazer uma live ali para discutir esses projetos aí para 2025, né? Fazer como nós fizemos várias live garagem aí atrás, né? Avisando a turma do C-Level TICS Brasil, né? Que nos acompanham, que é uma possibilidade da gente trazer todo mundo para discutir um pouco o cenário. Tem gente que já passou por implementação, então acho que vale a pena trazer todo mundo lá para conversar sobre o assunto. Trocar figurinhas, né? Roberto, para entrar em contato com a Elo hoje... Bom, pode ser, tem o nosso site, que é o www.elo.inf.br. Pode procurar no LinkedIn também como Elo. Vai procurar lá Tecnologia da Informação, a Elo vai aparecer lá. E eu procurar um dos nossos especialistas aí, nossa equipe de executivos de negócio, que vai atender vocês. Bom, caminhamos aqui para o final, Roberto. Se você quiser mandar uma mensagem diretamente, você olha para a câmera do juízo ali e manda um recado para a turma toda aí sobre ela. Bom, a mensagem que eu posso dizer é o seguinte, gente. Estamos aí nessa jornada já há 26 anos, acumulamos aí bastante experiência, fizemos grandes amizades e temos vários parceiros, que pode, não só o nosso time de especialista pode apoiar, como a nossa base de cliente, que é uma base bastante interessante aí, que pode trocar experiência e que pode apoiar vocês aí nos desafios que vocês têm para o futuro. Conte conosco. Roberto, obrigado por nos apoiar aqui no nosso projeto do podcast. A gente fica muito feliz, espero que a gente tenha trazido aí oportunidades para você também. Um prazer estar aqui com vocês e estar apoiando essa iniciativa. Vocês estão de parabéns aí, já conseguiram trazer grandes líderes aí ao longo desse ano e para o próximo ano tenho certeza que vai trazer muito mais e novidades aí. Vamos continuar apoiando porque acreditamos muito nesse trabalho. Obrigado, Roberto. Muito obrigada. Gratidão pelo seu tempo. Obrigado a vocês.